Tá bom. Vamos lá. Olá, tudo bem, Matuque? Tudo bem, professora? Boa noite. Boa noite a todo mundo que está assistindo. Estou te ouvindo bem. Ai, que bom, que bom. Hoje a internet está funcionando. Eu queria começar agradecendo Bruno Matuque pela presença, pelo tempo dobrado, que está regravando essa aula para a gente. Obrigada, Matuque. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre os aspectos gerais do coronavírus de interesse para o dentista. Esse é um projeto para um apoio emergencial, né, para a Secretaria de Estado aqui do Estado de São Paulo, e a gente está tentando, de alguma forma, dar algum suporte teórico para os dentistas do Estado de São Paulo. São 17 mil dentistas no Estado, que trabalham no Sistema Único de Saúde e que hoje estão precisando de um apoio teórico, né? Acho que a gente, como universidade estadual, uma universidade pública, a gente não pode se eximir dessa responsabilidade, né, Matuque? Com certeza. E aí, Matuque vai contar um pouquinho aí a história dele e por que ele está aqui hoje. Mas eu já quero te agradecer muito, Matuque. Obrigada. Obrigado a você, professora, pela oportunidade de falar para tantas pessoas, né, o alcance que esse tipo de veiculação de informação tem. É sempre um prazer poder transmitir um pouquinho do que a gente vivencia no dia a dia, que às vezes parece um pouco distante da clínica e do dentista que está aí na linha de frente, mas trazer isso para essas pessoas é sempre uma discussão muito enriquecedora e que a gente sai desses momentos de discussão com muitas outras reflexões, com outras ideias e abre os nossos horizontes. Então, espero que seja um momento de troca de informações bem bacana e que eu consiga acrescentar um pouquinho aí na vida e no dia a dia dos dentistas que estão atendendo aí na atenção primária. E mesmo quem está assistindo que tem uma clínica, alguma coisa assim, uma clínica particular. Eu vou falar um pouquinho de quem eu sou, vou me apresentar, né, e explicar um pouquinho do local que eu trabalho para que seja possível se fazer entendido a ótica de observação das questões do coronavírus dentro da odontologia. Toda avaliação, análise crítica ou discussão, ela é sempre feita sobre a ótica de um observador, e a minha se inicia de um aluno que fez a graduação na Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo, fiz especialização em ortodontia, fiz o meu mestrado também na Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo, na disciplina de patologia, e atualmente faço o meu doutorado na Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, no departamento de patologia. Majoritariamente, um patologista médico, ele estuda casos de pessoas que faleceram, né? Então, trabalha com autópsias. A gente está muito acostumado a ouvir falar das autópsias legais, que são as que permeiam o IML, e para avaliar causas de óbitos por mortes violentas, como acidente, um tiro, uma facada, mas há toda uma área de pesquisa das autópsias que é relacionada às patologias e às doenças que compreende esse espaço de pesquisa em que eu estou inserido. Então, atualmente, eu desenvolvo um projeto de pesquisa para avaliação do coronavírus em tecidos da boca, da cavidade nasal, de toda a região que permeia aí o nosso ambiente de trabalho, e avaliar a presença desse vírus, a influência dele nos tecidos adjacentes e do tecido do sistema estomatognático. O ambiente que eu trabalho, então, ele funciona junto do Hospital das Clínicas, que é um hospital gerenciado pela Faculdade de Medicina. Nós recebemos os casos que vão a óbito dentro do hospital, e esses casos são submetidos a uma autópsia acadêmica, onde a gente vai avaliar pedaços do corpo, partes do corpo do cadáver, para tentar chegar numa resposta e dar essa resposta para o clínico e explicar qual foi a causa da morte, para que os clínicos possam revisar o acontecimento da morte, mudar às vezes os protocolos, e num estado como o que estamos vivendo atualmente, de pandemia, de uma nova doença em que ninguém tem muito conhecimento sobre ela, esse ambiente se torna muito rico para estudar como essa doença funciona, estudar os mecanismos de patogenia e de citopatocidade do vírus, para que a gente possa pensar em medicações, pensar em alternativas para o nosso atendimento diário no ambulatório ou no ambiente hospitalar. Atualmente, essas autópsias estão sendo realizadas num serviço onde a gente tem alguns equipamentos de imagem lá. A gente tem um aparelho de ultrassom, um aparelho de tomografia, tem uma foto aí embaixo, uma fotinha onde mostra como a gente faz essas autópsias. Então, os cadáveres vêm embalados num saco plástico,
esse saco plástico ele é perfurado por pequenas agulhas, essa agulha transfixa o saco plástico, transfixa a pele do paciente, chega no órgão-alvo que a gente quer avaliar e tira um fragmentinho desse órgão-alvo. Para a gente acertar esse órgão-alvo, tem uma outra sonografista que trabalha com a gente, que guia esse momento de punctura do órgão-alvo, e a gente vai com esse método de funcionamento da autópsia, chama autópsia minimamente invasiva guiada por ultrassom, que diz muito e conceitua exatamente o que está sendo feito dentro da sala de autópsia. A gente não abre o cadáver, ela é minimamente invasiva, faz pequenos furos de menos de 1 centímetro, e os furos são guiados por ultrassom. Compete a mim, nesse ambiente, fazer essa remoção desses tecidos, de tecidos da cavidade oral, da cavidade nasal. Então, atualmente, a gente remove algumas glândulas salivares, partes da língua, porções do tecido periodontal, partes da cavidade nasal, teto da cavidade nasal, concha nasal superior, uma porção do cérebro responsável por identificar os cheiros e o olfato, né, que dá restrição ao olfato. Então, eu faço parte dessa equipe que realiza isso, responsável por essa parte. Então, todas as reflexões, todas as discussões que eu trouxer no momento vão ser a partir dessa ótica. E acho que o primeiro passo para a gente pensar é pensar na origem do vírus, né? Então, isso já é bastante difundido, que a mídia tem trazido bastante, né? A mídia de massa aí na televisão, nos jornais. Então, como todo mundo deve saber, esse é um vírus que surgiu no Sudeste Asiático, em Wuhan, na China. Ele começou a ter seus primeiros casos relatados em dezembro de 2019. E o vírus que causa essa doença, ele é da mesma família de outras 2 pandemias que foram vivenciadas no século XXI, a SARS em 2002 e a MERS em 2001. Esse vírus ele é originário normalmente de um morcego e que ele passa para o sistema humano de uma forma patológica e causa uma síndrome respiratória aguda grave. Em 2002 e 2011, esse vírus, ele, apesar de ser uma grande infectibilidade, ele ficou mais restrito às regiões do Sudeste Asiático. Porém, dessa vez, agora em 2019, final de 2019, início de 2020, o vírus, novo aparecimento do vírus com um novo formato, uma nova doença, conseguiu se disseminar pelo mundo e transformar essa patologia numa pandemia global. E a primeira coisa que a gente tem que se perguntar é o que esse vírus tem de diferente, quando a gente está pensando em estudar ele, né? O que ele tem de diferente que fez ele ter tamanho sucesso nessa tomada do mundo aí. E aí a gente tem 3 pilares efetivos para serem refletidos. O primeiro deles é que o vírus ele tem um período de incubação maior do que os vírus que a gente tem permeando, e como foi o SARS e como foi o MERS. Então, o tempo médio de incubação desse vírus, ou seja, quando a pessoa pega o vírus e começa a aparecer os primeiros sintomas, de 5,4 dias. Para vocês terem uma ideia, a gripe H1N1, que a gente teve um surto em 2009, que também chegou aqui, começou a chegar no Brasil no momento de resolutibilidade, mas que teve um impacto econômico no mundo bastante extenso, tem um tempo de incubação entre 1 e 2 dias. Então a gente está falando de um vírus que tem mais do dobro do tempo de incubação. E por que isso é tão importante para o sucesso do vírus? Essa é uma questão que faz com que o infectado, uma vez que ele não está sintomático, ele não está tossindo, ele não está com o nariz escorrendo, não teve febre, não está tendo dores no corpo, cefaleia, ele não se resguarde. Então ele está infectado, ele está transmitindo esse vírus para outras pessoas, mas ele está andando pela rua porque ele está se sentindo bem. E depois de 4 ou 5 dias que ele passa por esse processo, ele começa a ter os primeiros sintomas e pensar em se resguardar. Então o fato de ter esse tempo de incubação um pouco mais longo do que os vírus comuns faz com que ele tenha uma permeabilidade maior pela população. Tem alguns relatos na literatura mostrando tempos de incubação bastante extensos. Por exemplo, trabalhos mostrando incubações de 14, 19, 20 dias, até trabalhos com 40 dias de incubação. Temos um relato de caso de pacientes que eram PCRs positivos após 83 dias de incubação. Ainda não se sabe ao certo se esse vírus está vivo ou está morto, mas é um dado que se distingue bastante de outros vírus que já foram estudados. Então esse seria o primeiro pilar do sucesso da transmissibilidade do vírus. Uma outra questão é relacionada ao quão fatal esse vírus é. Esse gráfico aqui do lado direito de vocês vai mostrar a região de infectibilidade num gráfico que mostra quantas pessoas morrem por pessoas infectadas. E se a gente for avaliar, o Covid está numa região que não é tão alta, ele não chega a matar tanta gente, se a gente for usar, por exemplo, o Ebola como exemplo.
A ebola é um vírus com uma fatalidade altíssima, chega a metade das pessoas que são infectadas morrerem. E qual que é o problema disso para o vírus se disseminar? É muito simples. Se o vírus mata o seu hospedeiro muito rápido, ele não dá tempo de você ir contaminando outras pessoas. Então você rapidamente pega o vírus e já morre sem passar para muitas pessoas. A gripe aviária chega a permear 58%, 59%. Então isso impede com que o vírus chegue em outras pessoas. O Covid-19, ele está muito próximo da gripe normal que a gente tem. Ele é um pouquinho mais letal, né? Chega a ser o dobro, o triplo de letalidade, se estima-se. Mas é um tempo perfeito para disseminação sem acabar com os hospedeiros. E por último, o último pilar de sucesso seria uma questão relacionada à transmissibilidade de pacientes assintomáticos. Tem se estudado bastante sobre isso e alguns artigos controlados, em ambientes controlados, já relatam que há uma grande taxa de pacientes que não apresenta sintoma nenhum, ou seja, ele não tem tosse, não tem febre, mas ainda assim ele está transmitindo o vírus. Estima-se hoje em dia que aproximadamente 5% das pessoas que vão ter o vírus vão acabar internadas na UTI, que 15% dessas pessoas vão ser internadas, vão precisar de enfermaria, outros 80% vão ter sintomas leves. Se a gente for colocar isso numa pirâmide, a gente tem que imaginar que as pessoas que não apresentam sintomas são a base dessa pirâmide. Então, provavelmente, nós temos mais de 80% das pessoas que não apresentam sintoma nenhum. Tem um trabalho publicado na revista de maior impacto científico que a gente tem hoje em dia, o New England Journal of Medicine, que traz algumas discussões dando uma responsabilidade da transmissibilidade dos pacientes assintomáticos em torno de 50% a 80% dos casos. Ou seja, majoritariamente, quem passa o vírus para a pessoa que vai ficar doente, que vai falecer, que vai ficar em estado muito grave, é alguém que não sentia nada. O primeiro trabalho que trouxe essa discussão foi um trabalho que foi realizado num barco de férias, nesses cruzeiros que estava atracado em Yokohama, o Diamond Princess. Ele foi bastante noticiado, porque as pessoas ficaram isoladas lá por 40, 50 dias, mas esse ambiente isolado fez com que fosse possível avaliar quantas eram as pessoas que eram assintomáticas de fato, quais que não eram. Quase todos os tripulantes foram testados, e esse trabalho mostrou que por volta de 35% dos pacientes, de 35% a 46% dos pacientes eram assintomáticos no momento do primeiro exame. Isso vai decaindo porque a pessoa fica assintomática por um tempo e, em alguns casos, ele acaba desenvolvendo sintoma no final. Então, se o paciente tinha feito o exame antes de desenvolver o sintoma, ele era alocado nesse grupo de pacientes assintomáticos. Mas o ponto é que já mostra que aí aproximadamente um pouco mais de um terço dos casos, num ambiente controlado, eram de pacientes que não tinham nenhum sintoma e que estavam transmitindo o vírus. Aqui vale uma ressalva, os pacientes que estavam tanto assintomáticos quanto sintomáticos, no Diamond Princess, eles estavam isolados em suas cabines. E aqui cabe uma reflexão de conceitos. Quando a gente fala em isolamento, é de fato isolar-se, né? Você estar dentro de um espaço sem contato com outras pessoas, receber a comida dentro da cabine. Isso tem um fator muito importante, porque isso impede com que mesmo os assintomáticos ou sintomáticos encontrem outras pessoas e passe o vírus para outras pessoas. Isso pode parecer um pouco óbvio, né? Pô, se você prender todo mundo numa cela, logicamente o vírus não vai mais se permear, mas a verdade é que as estratégias utilizadas pelos governos hoje em dia, elas não falam muito sobre o isolamento social, mas mais sobre a questão de distanciamento social, que é um pouco do que a gente está vivenciando aí na foto do lado direito, né? Uma imagem da Avenida Paulista aqui no domingo, muitas pessoas na rua, já com o estado de pandemia decretado. A gente ainda tem muitos comércios funcionando, não é exatamente um lockdown, né, que seria a gente travar todas as vias de locomoção, travar todos os comércios e que não sejam essenciais. E então, assim, por mais que se pareça um pouco óbvio, essa não é exatamente a estratégia que nós estamos utilizando hoje em dia. A estratégia do distanciamento social, ela está baseada na questão da sintomatologia. A gente distancia e isola os pacientes sintomáticos, mas quem está se sentindo bem está liberado para ir para a rua, usa máscara e se sente à vontade para ir para a rua. Um pouco diferente do questionamento e da conduta que foi levada dentro do Diamond Princess, onde mesmo os assintomáticos estavam estavam fechados e trancados. Então, esses são conceitos que parecem meio simples, mas que eles são bastante relevantes para explicar a questão do sucesso do vírus. Provavelmente muitas dessas pessoas aqui são assintomáticas que estão transmitindo e que vão permear o vírus e deixar outras pessoas doentes.
Esse conceito da gente não transmitir para mais pessoas, ele na epidemiologia ele é conhecido como R0, tá até famoso, né, que é o número de pessoas que o primeiro infectado transmite para uma segunda leva. Ele é um conceito bastante importante quando a gente pensa no decaimento da curva de casos infectados. Logicamente, se uma pessoa contaminava 10 e ela passa a contaminar 0, que nem é o caso do Diamond Princess, você terá um número menor de pessoas infectadas e a curva vai começar a cair. Então, quando a gente está pensando nessa questão do isolamento, a gente está pensando em proteger as pessoas de pessoas infectadas e também de pessoas não infectadas. A gente tem que sempre pensar nessa lógica do caminho dos contactantes das pessoas infectadas. Se eu tenho um número de assintomáticos tão grande, é possível que quem teve um contato prévio com alguém que teve Covid, mas não apresentou nenhum sintoma, essa pessoa tem uma alta chance de estar carregando o vírus por aí, mas ainda fazer parte desse grupo de assintomáticos. Então, a questão nossa é a gente pensar em como que a gente poderia tomar medidas que sejam realmente efetivas para fazer uma diminuição da questão da curva, do achatamento da curva, que é algo que é bem veiculado, né? Se a gente for fazer uma avaliação sobre os países que tomaram medidas de isolamento social, a gente vai ver que talvez essa curva não esteja tendo um achatamento tão grande assim, ou esteja mais numa formação de platô. Então, se vocês olharem no gráfico, vocês vão ver os 5 países com mais altos aí no gráfico, né? Estados Unidos, Brasil, França, Espanha e Itália, que foram países que assumiram uma postura de distanciamento social e não de isolamento de casos. E a gente vê que o número de casos numa expressão logarítmica, na verdade, se mantém sobre um platô. A gente não tem exatamente uma queda de casos. E a questão deste platô de casos é que isso faz com que as infecções vão se perpetuando por muito tempo, trazendo esses questionamentos que estamos vivenciando hoje no dia a dia, do tempo de isolamento, quanto isso faz mal para a economia, as pessoas que não aguentam mais ficar em casa. Então aqui eu trago uma reflexão para vocês. Será que não era melhor nós tomarmos medidas mais drásticas, mas que de fato reduzissem essa curva, de fato fizessem com que ela tivesse um decréscimo, né, tivesse uma queda dos casos? Eu vou trazer alguns exemplos para vocês, permeando os 3 casos de baixo, a Nova Zelândia, a Coreia do Sul e a China, que são países que adotaram estratégias um pouco distintas da questão do isolamento social. Então, se a gente for dar uma olhada, a Nova Zelândia, ela usa, para cada diagnóstico que ela faz de caso de Covid, ela faz outros 195 que deram negativos. Ou seja, eles têm uma estratégia de amplo diagnóstico, né, faz um rastreamento bem grande dos casos, gastando dinheiro com exames e testes. Para quê? Para que possa encontrar as pessoas que estão isoladas, que estão infectadas, e isolar. E mais do que isso, esses países, a Nova Zelândia, a Taiwan, a Coreia do Sul, a África do Sul também serve como exemplo, faz um rastreamento também dos seus contactantes. Então, além de isolar a pessoa infectada, isola também com quem ela teve contato naqueles dias em que ela não sabia que estava, agindo assim no sintomático e nos possíveis assintomáticos. E se a gente for avaliar aqui, vai ver que a curva da Nova Zelândia, na verdade, não teve um achatamento, ela deixou de existir, né? Ela simplesmente teve um decréscimo bem grande. A mesma coisa acontece com a Coreia do Sul. Se a gente avaliar esse gráfico, cada barra representa o número de casos confirmados por dia. E no momento de pandemia mais intensa no Sudeste Asiático, né, no final de março, o que eles estavam fazendo? Eles tinham pouquíssimos casos confirmados, mas eles estavam executando muitos exames por dia. Então chega até, em média, 10 mil exames, 7 mil exames por dia, num momento em que você não tem tantos casos. Parece não fazer sentido, mas provavelmente o sucesso desse número baixo de casos infectados é porque, fazendo muitos testes, você consegue isolar as pessoas efetivamente e ter uma queda da curva. Bom, como eu falei para vocês, essa questão tanto do tempo de incubação quanto do tempo da questão das pessoas assintomáticas são um padrão bastante importante para que esse vírus permeie a sociedade da forma que ele vem permeando. Eu queria trazer um exemplo para vocês da diferença de conduta dos governos. Eu vou trazer um exemplo de uma pessoa pública, que foi uma notícia que saiu em vários veículos de comunicação, para a gente refletir um pouco sobre como têm sido as medidas aqui, como elas têm sido focadas nos pacientes sintomáticos, e não nos assintomáticos, que, como eu disse, talvez sejam os maiores responsáveis pela transmissão. Então, eu vou trazer o caso do nosso vice-presidente, o general Hamilton Mourão. Ele na quarta-feira do dia 13,
de maio, teve contato com um servidor que teve um teste de Covid confirmado. Ele fez um exame no dia seguinte, se não me engano, na quinta ou na sexta-feira. Aí já há uma questão metodológica grande, porque não é imediatamente que o vírus já começa a se proliferar dentro do corpo. Pode ser que ele esteja numa janelinha imunológica que a gente ainda não sabe exatamente de quanto tempo é. Mas ainda assim ele fez o exame de 2 a 3 dias depois. Esse exame saiu 4 dias depois, no dia 17, e deu negativo. E dessa forma o Mourão se viu livre aí para poder sair e voltar às suas atividades já na quarta-feira, dia 20. Ou seja, no intervalo de 7 dias, ele já está saindo e mantendo suas atividades. É uma profissão que tem contato com muitas pessoas, a profissão de político, então ele deve dar a mão para muitas pessoas, deve abraçar muitos dos seus eleitores, mas ele, provavelmente, se ele morasse em algum daqueles países que eu falei, na África do Sul, na Coreia do Sul, ou na Nova Zelândia, ele estaria isolado, pelo critério de ter um contactante infectado, e ficaria isolado durante 14 dias, que é o tempo máximo aí dos trabalhos, tempo máximo médio, né, dos trabalhos na questão da incubação. Então, quando a gente está falando de isolamento, a gente está indo mais para essa parte. E vocês devem estar se perguntando, mas o cara é assintomático, ele não sente nada. O Mourão está se sentindo bem, por que será que ele ainda transmite para tantas pessoas? E aí vai começar a entrar um pouquinho na nossa área, que é a questão relacionada à nossa saliva. Fica muito fácil de entender que os pacientes sintomáticos transmitem o vírus. A gente sabe que esse vírus está no pulmão, né? Ele ataca, principalmente, o órgão de ataque dele é o pulmão. O paciente que está com o dano que ele causa no pulmão, né, um dano alveolar difuso, ele tem uma maior produção de muco, esse paciente começa a tossir e ele está expelindo o vírus direto do pulmão para fora da cavidade bucal. Há uma outra questão, que esse muco que está preso nas paredes das vias aéreas superiores, ele é levado à cavidade bucal através dos pequenos cílios que tem nas paredes da traqueia e da orofaringe. Então a nossa saliva, né, do paciente infectado, ela é muito rica desse muco e dessa produção do edema pulmonar que acontece nos casos sintomáticos. Porém, nos casos assintomáticos, a gente não tem produção desse muco, não tem produção desse líquido, desse fluido pulmonar que vai para dentro da cavidade bucal. Então, de onde será que esse vírus está vindo, né? De onde será que que ele tá, por que as pessoas assintomáticas continuam transmitindo? E é exatamente aí onde a gente começa a entrar a parte da odontologia e entra o trabalho que eu estou fazendo. A nossa saliva, ela é majoritariamente composta por secreções das glândulas salivares, que a gente chama de saliva também, mas ela tem uma mistura do fluido gengival crevicular, que em alguns casos, por exemplo, onde o paciente tem uma gengivite ou uma periodontite, isso é bastante exacerbado. Em caso que o paciente tenha uma gengiva saudável, esse fluido gengival ele é mais escasso, mas ainda assim a saliva é a mistura dessas questões. E de fluido pulmonar, que naturalmente vem vindo para dentro da cavidade bucal. Em menor ou maior quantidade, a saliva se dá numa diluição desses três componentes. Uma vez que a gente sabe que a produção desse fluido pulmonar é menor nos pacientes assintomáticos, é de se esperar que nós tenhamos vírus dentro de alguma dessas duas outras secreções, ou da própria glândula salivar, ou do espaço periodontal, provavelmente de uma bolsa periodontal, com um processo inflamatório mais crônico ali, onde está com um edema maior e secretando um pouquinho mais de fluido gengival crevicular. Eu já trago aqui algumas informações que ainda não estão publicadas, mas faz parte do estudo, estamos em vias de publicar todos esses dados, provavelmente mais 1 ou 2 semanas a gente já vai ter isso publicado na literatura, mas nós fizemos análise de PCR em 10 casos, estamos fazendo análise de PCR em 10 casos, e já tivemos casos positivos para parótida, para submandibular, alguns casos negativos, mas a maioria deles representativo com o grau de infecção que o paciente está, com uma carga viral alta, a gente tem mais vírus na glândula salivar, uma carga viral mais baixa, um pouco menos. O que justificaria essa questão do paciente assintomático também transmitir. Nós temos vários trabalhos até na questão do diagnóstico, se a saliva seria possível como uso de diagnóstico. E há trabalhos mostrando que essa titulação ela é muito variável, depende um pouquinho do tempo de
de hospitalização do paciente, do quão grave ele está ou não, muito porque a nossa saliva não é uma concentração que é igual, ela não é uma diluição que é igual em todas as pessoas. A gente tem pessoas, como eu disse, que tem mais inflamação gengival, tem pessoas que vão ter mais fluido pulmonar, mas ainda assim trazendo um panorama de que o vírus está presente na saliva, logicamente com uma carga viral mais alta em pacientes que estão hospitalizados, estão sintomáticos. Vocês devem estar se perguntando, então, como é que o vírus entra dentro da glândula salivar? Foi se traçado alguns paralelos com as outras duas pandemias, né, o SARS e o MERS, feitos trabalhos in vitro, trabalhos em animais, mostrando que o coronavírus ele tem um tropismo, e a entrada dele da célula se dá por um receptor, que é um receptor bastante conhecido das pessoas que têm problemas cardiológicos, que é o receptor de angiotensina, a gente chama ele de ACE2. Esse receptor ele está na membrana celular das células do ducto da glândula salivar. Então é dessa forma que ele consegue adentrar nesses tecidos. Alguns trabalhos mostram também que na parte posterior da língua a gente também tem alguns subreceptores do receptor de angiotensina que podem permitir a entrada do vírus por lá. Uma vez que ele está dentro da glândula salivar, ele consegue depois permear para dentro do fluido salivar e ser secretado na forma de aerosol, enquanto a pessoa fala, enquanto ela tosse, enquanto ela espirra, mas não necessariamente do paciente assintomático, né? O paciente ele não está espirrando porque ele está, ou está com tosse porque ele está com alguma infecção viral, pode ser por uma questão de rinite ou uma outra queixa mais aguda aí, né? Que vai expor esse aerossol para fora da cavidade bucal. Tem alguns trabalhos, na verdade um trabalho demonstrando a questão da presença do vírus em tecido vivo. Foi um paciente que foi fazer uma ressecção cirúrgica de um carcinoma epidermoide de língua. Esse paciente fez a ressecção e descobriu posteriormente que ele era um paciente que estava com Covid na época da cirurgia. Pegaram o tecido da ressecção de língua e fizeram um teste de PCR para ver se tinha vírus ali ou não, e encontrou-se o vírus por lá. Tem uma série de questionamentos esse trabalho sobre a metodologia e contaminação do tecido, mas foi o primeiro indício para a gente de que, de alguma forma, o vírus estava habitando o nosso ambiente de trabalho, que é a cavidade bucal. E aqui, quando eu falo do vírus, eu queria trazer uma outra reflexão, que eu acho que talvez seja uma das mais importantes para hoje, que é, nós da odontologia, nós estamos muito acostumados a lidar com bactérias, que são patógenos completamente distintos de vírus, seja pelo tamanho, seja pelo modo de ação delas dentro do corpo, mas principalmente porque a bactéria ela não está dentro da célula, a bactéria está permeando o tecido. Ela está no interstício, ela está na superfície, está nos espaços juncionais, está no soro, está no sangue, mas ela não está dentro da célula, não está no citoplasma celular, diferente do vírus, que ele não está ali na superfície, ele está imbricado dentro do código genético, ou às vezes dentro de uma bolsinha, dentro de um lisossomo dentro do citoplasma, mas ele está protegido pela nossa própria célula. De alguma forma, o coronavírus tem uma habilidade ímpar em enganar o nosso sistema imune e adentrar dentro das nossas células e ficar paradinho lá dentro. E por que eu trago essa reflexão para vocês? Porque essa questão da nossa educação de lidar mais com bactérias do que vírus dentro da cavidade bucal faz com que a gente tente extrapolar um pouquinho as formas de eliminação das bactérias para o vírus, e isso a gente tem que tomar bastante cuidado. Quando a gente está pensando em eliminar uma bactéria da cavidade bucal, é muito parecido com a questão da gente eliminar uma sujeira de alguma superfície. Porque o vírus, a bactéria está aparente, então se eu passar algum fármaco, alguma coisinha que vá eliminar e limpar aquela superfície, por exemplo, como um bochecho, eu tenho uma efetividade em matar e eliminar aquela bactéria. Mas no vírus que está dentro da célula, isso deixa de fazer sentido. Eu posso passar o que for na superfície, porque eu vou estar passando algo na superfície celular, não no vírus em si. Então essa é uma questão que nós temos visto bastante na literatura, trazendo se não existe um colutório ou um enxaguatório que vá resolver a nossa vida dentro da odontologia. Eu tenho uma visão um pouco pessimista sobre isso. Eu acredito que o remédio que vai resolver a nossa vida vai ser um remédio que vai diminuir a taxa de replicação viral dentro da célula, e esse remédio vai mitigar os sintomas do coronavírus como um todo. Então, quando encontrarem um remédio que
que melhore o sintoma do paciente, ele naturalmente vai melhorar a questão da carga viral dentro da boca. Mas dificilmente um agente químico que vai eliminar ali o vírus de dentro da célula, ele teria que de alguma forma entrar dentro, acabar matando a célula. É difícil da gente operacionalizar isso de uma forma que seja biologicamente viável. Tem vários trabalhos mostrando sobre essa questão do vírus dentro da cavidade bucal, então qual que é a presença deles. Hoje em dia os trabalhos mostram que quanto mais profundo a gente está na cavidade oral, maior é a chance de eu achar esse vírus num exame de swab. Então, se a gente está numa região de orofaringe posterior, a chance desse vírus, num paciente positivo, né, a chance desse vírus aparecer é de 86% a 91%, em região de mucosa jugal e gengiva, 50%, na saída na saída de ductos e na região labial inferior, isso vai para 12%. Ou seja, provavelmente a mistura com fluido pulmonar tem um caráter importante aí na questão da diluição do vírus na saliva e no aerossol. Mas não é só isso, né? Nós temos um pouco dessa influência em mucosa livre, em mucosa de saída de glândula salivar. Quando a gente pensa na meia-vida desse vírus aí voltando um pouco para a questão da superfície, né, para a nossa prática diária, tem um trabalho bem interessante, bastante robusto, que foi publicado também no New England, que mostra qual é a viabilidade de 50% de uma infecção viral em determinadas superfícies. Então, dentro de um ambiente controlado, de um ambulatório, uma titulação do vírus foi aspergida via aerossol, e foi medida depois de um tempo para ver quanto daquele vírus ainda estava no ar. Foi feita a mesma coisa no cobre, no papelão, no metal e no plástico, e foi avaliando quanto tempo demorava para esse vírus morrer ou para que ele sumisse com menos de 50% da sua titulação. E aqui eu queria trazer uma informação que talvez seja um pouco mais nova. Muitas delas vocês já conhecem, por exemplo, a questão do plástico durar 72 horas, a mídia aborda bastante, por isso que a gente higieniza tanto os alimentos e o que a gente compra no supermercado, mas o que eu queria trazer para vocês é relacionado à questão dos aerossóis. Os aerossóis, eles podem ficar com mais de 50% da titulação viável no ambiente ambulatorial, que é fechado e não há veiculação de ar, por até 3 horas, né? Então, a gente talvez até permeie mais do que isso, né? Porque eu posso ter em 4 horas 45% da quantidade de vírus que a gente tinha colocado. Em 5 horas, 35%. E por que isso é tão importante? Porque você que está atendendo, fazendo uma restauração entre o 13 e o 23, que gera uma quantidade de aerossol bastante extensa, né? Nós tomamos quase que um banho quando está fazendo um preparo cavitário nessa região. Você atendeu seu paciente, mandou ele embora, fez a higienização das superfícies e resolve tirar a máscara dentro da sala, pode ser que ainda tenha vírus viável nas partículas de aerossóis estão suspensas. Então a gente precisa pensar em alternativas para essas questões da desinfecção terminal, numa questão de ventilação da sala, trabalhar talvez com pressão negativa, mas assim, precisa se pensar em alguma alternativa para que a gente não se contamine, não contamine os auxiliares e os próprios próximos pacientes que vão entrar depois de 1 hora de desinfecção terminal, 2 horas, e que estarão sem máscaras e desprotegidos nesse ambiente. E a minha reflexão final, e talvez aqui seja mais interessante a gente discutir em grupo, porque aqui a gente vai sair um pouquinho do caráter científico e vai mais para o caráter da discussão e das reflexões. Como eu falei, as minhas reflexões todas partem da ótica que eu mostrei para vocês, né, daquela ótica inicial. A gente muito fica se perguntando qual seria o nosso papel dentro dessa pandemia. Houve uma convocação do Ministério da Saúde sobre todos os profissionais de saúde, veterinário, educador físico. Isso, de uma certa forma, causou, pelo menos a mim, causou um certo desconforto, porque nós não fomos treinados na graduação, na especialização, na pós-graduação, para, de fato, trabalhar na linha de frente. Eu imagino como seria entubar um paciente, que é a conduta que tem que ser feita com o paciente de Covid grave. A gente mal sabe o que é um laringoscópio e nós fomos convocados para trabalhar na linha de frente. Isso me soou assim um pouco estranho, mas trouxe uma reflexão de, poxa, será que não tem, o que será que a gente pode fazer, né? Será que não tem algum local que a gente possa agir? E eu trouxe aqui 4 pontos de discussão que eu acredito que seja interessante a gente depois refletir em grupo, mas vou externar eles aqui para vocês. O primeiro deles é a questão da biossegurança.
eu acho difícil que tenha algum outro profissional da saúde que tenha tamanha familiaridade com os EPIs e com os protocolos de biossegurança. Nós passamos de 8, 12 horas, 14 horas de máscara o dia inteiro, e isso não é uma questão para a gente. A gente se acostuma, né, com o uso da máscara até. Quem tem uma clínica particular ou faz a gestão de uma OBS, normalmente a gente conhece os protocolos de esterilização ou de expurgo com a palma da nossa mão. Então me pergunto se a gente não teria como agir com esse foco, se nós não poderíamos, talvez em duas esferas aí de trabalho, uma delas num sistema de vigilância, não inquisitor, mas mais informativo, para trazer para outros profissionais da saúde a forma correta de utilizar os EPIs, ficar atento com a questão de queimar os campos ou não queimar os campos, que é algo que a gente também pratica desde o segundo, terceiro ano de faculdade, e que outras profissões da saúde, mesmo as profissões médicas, elas são muito ambulatoriais, eles não usam máscara o tempo inteiro para trabalhar, às vezes nem para fazer o exame físico eles usam, então assim, seria interessante talvez a gente ir permeando para essa questão que a gente tem muita prática, que faz parte do nosso treinamento diário. Uma outra questão daria para a gente talvez pensar nos protocolos de esterilização dentro do hospital, para liberar as enfermeiras para irem de fato para a linha de frente, para colher exame, para pegar acesso, para cuidar dos pacientes que estão no ambiente de UTI. Essa é uma dinâmica que faz parte do dia a dia de qualquer dentista, né? Desde o primeiro dia de graduação até o fechamento do seu consultório, a gente lida com as questões de esterilização e limpeza de materiais. Então, esse talvez fosse um primeiro foco que a odontologia poderia agir de forma bastante efetiva. Numa outra questão, seria relacionado de fato à pandemia, a questão do diagnóstico, a questão do que fazer na linha de frente. O exame diagnóstico ele é majoritariamente realizado por um exame feito na região de orofaringe e nasofaringe posterior, e quem faz esse exame, que tem uma sensibilidade que é relativa, ou seja, ele deveria ser bem mais feito do que fazemos atualmente, é um agente de saúde, que pode se contaminar se não tem costume de manipular essa região, e é uma região que a gente tem extrema familiaridade. Talvez precisaria de um treinamento para a coleta do suave nasofaringe especial, mas como vários outros profissionais tiveram que ter, os enfermeiros também tiveram que ter, técnicos de enfermagem, médicos, porque não é uma coisa da prática diária que a gente faz, mas talvez a gente esteja mais familiarizado com o campo de trabalho do que outras profissões. Além disso, a gente tem a questão do acolhimento e do recebimento dos pacientes. O paciente, vocês sabem que chega para o dentista, ele normalmente se sente à vontade de trazer muitos dos questionamentos, porque é um ambiente que ele está muito aberto, muito disposto ali para conversa, e a gente pode, nesse acolhimento, começar a trabalhar as questões do diagnóstico. Uma informação super importante que a gente tem é relacionado à questão da perda do olfato e do paladar, né, principalmente relacionado à anosmia, que é a perda do olfato. Somado os dois critérios, a gente vai ter aproximadamente 75% dos pacientes vão apresentar ou um ou outro sintoma. Esse é um levantamento feito com 108 pacientes, onde quase metade deles apresentaram como queixa principal a perda de paladar. Esse é um outro levantamento feito com 302 pacientes, cuja alteração do paladar também foi associada a mais de 50% dos casos. Essa é uma questão que foi até traçada um paralelo com a gripe comum, a influenza, e vê-se que os pacientes têm 4 vezes mais chance de ter perda de paladar e perda de olfato dentro do COVID do que dentro de outras infecções virais. Então isso é um critério diagnóstico super importante que está muito próximo da nossa vivência com o paciente. Além de ser um critério diagnóstico, ele é um critério preditor. Esse é um sintoma que aparece muito no início da infecção, no terceiro ou no quarto dia, e os pacientes de COVID vão ter os primeiros sintomas mais graves, se iniciando a partir do quinto, sexto dia. Há trabalhos mostrando que a própria questão da perda de olfato seria um fator positivo para o desfecho do caso. As pessoas que têm anosmia normalmente têm casos menos complexos do que quem não tem. Então a gente pode trabalhar nessa questão do diagnóstico de forma muito, muito próxima. Na questão da biossegurança que eu tinha trazido para vocês, a gente tem um número de questões um pouquinho fora de ordem aqui, né? Mas o número de pessoas infectadas
de profissionais de saúde infectados é altíssimo. Tem trabalhos na China mostrando que no final da pandemia, a maioria das pessoas, de novos infectados, eram trabalhadores da área da saúde. Então, provavelmente, há alguma falha na prática de biossegurança em que a gente poderia agir para não ter, agir para tentar corrigir, né? Como eu disse para vocês, é algo que é muito do nosso dia a dia. A gente aqui já anota, qualquer dentista que olhar essas duas fotos já vai achar algo muito estranho. À direita são paramédicos que estão fazendo resgate de corpos em alguma cidade americana com esses EPIs, né, poucos, e à esquerda uma clínica de alguma faculdade. Então, a gente já nota claramente uma grande diferença dos casos. Aqui no Brasil também, o pessoal do SAMU fazendo resgate. Se a gente for olhar, por exemplo, a vestimenta que a gente usa para fazer as autópsias, né? Aqui a equipe que entra nas autópsias comigo são 2 colegas que são otorrinos e eu aí à esquerda. Nós entramos com uma paramentação bem maior, e olha que os pacientes que a gente atende, eles não tossem, eles não espirram, eles não geram aerossol. Então, assim, seria interessante talvez a gente agir nessa questão do controle da biossegurança por ser tão próximo de nós. O quarto ponto, vou abordar o quarto e o quinto ponto juntos, porque eu acho que eles se conversam um pouquinho, mas seria a questão do nosso próprio atendimento ambulatorial. Eu vou traçar um paralelo com o atendimento ambulatorial médico. Então, muitas das especialidades médicas são ambulatoriais, são como a nossa. Nem todo médico trabalha em hospital, né? Ele tem o consultório dele, faz atendimento de endócrino, faz atendimento de cardiologia, e muito no início de quando foi decretada a pandemia, o Conselho Federal de Medicina conseguiu aprovar, logicamente num caráter de excepcionalidade, pela questão do Covid-19, mas conseguiu já efetivar a questão do atendimento de telemedicina, para que eles possam ser remunerados, possam ser reconhecidos, ter as receitas credenciadas e que a farmácia aceite as receitas, aceite alguns dos pedidos de exame relacionados à pandemia. Então, assim, houve um movimento para a consolidação dessa prática. A gente tem exemplos em outros países, por exemplo, na Inglaterra, onde os dentistas foram treinados para fazer um atendimento de acolhimento inicial, em alguns casos sob orientação do médico, mas foram até treinados e levados para a parte da terapia intensiva, para entubar paciente, para controlar a ventilação respiratória mecânica protetiva. Então, assim, a gente... A nossa resposta como odontologia no Brasil foi a gente parar tudo, né? Vamos atender só a questão de emergência. Mas será que a gente não conseguiria fazer outro tipo de ambulatório próximo ao que o ambulatório de medicina, de telemedicina faz? E eu vou trazer uma experiência muito pessoal. Minha esposa é médica e estava fazendo atendimento de telemedicina ao meu lado enquanto eu fazia aula. E num período de 4 horas que a gente ficou do lado, ela teve 3 atendimentos do pronto-socorro dela que eram relacionados a queixas odontológicas. Um paciente que tinha feito um tratamento endodôntico e estava sentindo dor pós-tratamento endodôntico, ela fez uma resolutibilidade farmacológica naquele caso. Um outro caso do paciente que estava com abscesso e que ela medicou o paciente para facilitar e acolher aquele paciente, mas para facilitar até a questão do atendimento na UBS, e encaminhou ele porque havia algum sinal de alarme. E um outro paciente que estava com uma disfunção articular, algo que parecia uma DTM. Então, assim, nós conseguimos manejar a odontologia à distância. O ponto é que a gente precisa de protocolos montados. Eu vou fazer um pequeno spoiler aqui. A professora Fernanda está fazendo a tradução de um guia, um guideline que a NHS fez para guiar os dentistas e o atendimento no período de pandemia. Talvez a gente pudesse seguir esse mesmo modelo para atendimento ambulatorial dentro da odontologia. O ponto é que teria que ter uma grande mudança de paradigma dentro do nosso contexto, porque nós valorizamos muito os procedimentos e muito pouco as consultas. E a gente precisa inverter esse fluxo para que isso aconteça de alguma forma válida, né, e viável para os profissionais. Nós precisaríamos ser mais remunerados pelas consultas, que é o momento em que a gente pensa, é o momento que a gente reflete e faz diagnóstico, e talvez menos remunerados por executar um trabalho técnico, né, um trabalho de repetição. Então essa talvez possa ser uma das realidades de atendimento nosso nesse novo ambiente.
o que eu queria deixar por aqui de conclusões seriam que a questão inicial que a gente abordou de como a gente tem que partir de estudos básicos, a gente tem que partir de estudos onde a gente está avaliando, observando a pessoa que faleceu, morto, avaliando as células, mas que isso tem que extrapolar para a clínica, né? A gente tem que escutar quem está na linha de frente, tem que escutar quem está atendendo dentro da UBS, quem está na atenção primária, quem tem o seu consultório particular, para alinhar o que a gente está vendo nesse ambiente com o que vocês estão vivenciando no dia a dia. Quando a gente pensa na questão de sermos comunicadores de saúde, sermos pessoas referências, a minha ideia aqui era trazer para vocês o embasamento da questão do nosso isolamento social e não do distanciamento, né? A gente precisa focar na questão do isolamento das pessoas também assintomáticas, no isolamento real, a gente ficar prorrogando essa questão desse nosso isolamento frouxo que a gente vive, talvez seja ficar vivenciando sobre um platô de casos por mais tempo, que faz com que a nossa economia sangre mais, faz com que as nossas clínicas tenham mais problema, e talvez a gente tenha até um gasto maior no futuro, porque a gente está deixando de atender casos que hoje, às vezes, era uma restauração pequena, de classe 1, e talvez com todo o atraso da fila de atendimento, lá na frente vai ser uma prótese, vai ser uma endo que a gente vai precisar fazer. Então, talvez essa conta final, pelo tempo, não feche. Tá? Levando em consideração sempre que a questão da transmissão nos pacientes assintomáticos, que a saliva tem um fator bastante importante nessa lógica, então não é só o aerosol, mas eu não estou gerando o aerosol, então está tudo bem, o paciente está se sentindo bem, então tudo bem. Talvez seja um momento de reflexão para a gente pensar que a gente entra em contato com essa membrana mucosa, quando a gente coloca alguma coisa dentro da boca do paciente, ele saliva mais, ele tem uma hipersalivação, então isso tem que estar sempre em voga, e que não vai existir tão próximo um colutório ou um bochecho que vai resolver as nossas vidas. O vírus está dentro do tecido, ele está se replicando dentro do tecido, então se você limpa a superfície, mas você tem alguma coisa que está se multiplicando ali por dentro, logo aquilo ali vai estar infectado novamente. E um momento para a gente pensar o que a gente vai fazer da nossa odontologia a partir daqui, não só da questão odontológica, de ambulatórios médicos, né? Tem trabalhos mostrando que, por exemplo, oftalmo, otorrino, dermatologistas foram as especialidades médicas que mais tiveram queda de atendimento e mais tiveram infecção nos profissionais de saúde, porque é uma região muito contaminada. Então, o que a gente vai fazer com essas profissões? O que a gente vai fazer com esse atendimento? A gente precisa repensar isso. E, por último, a reflexão que eu trago sobre o que a gente está fazendo com a ciência e o que a ciência está fazendo nesse momento em que ela é o foco, ela é o holofote, né? Todo mundo fala muito sobre a importância de artigos, a importância da ciência, da gente seguir os protocolos, seguir o que os trabalhos mostram, mas a gente, na odontologia, a gente por muito tempo, nós damos muito valor e criamos uma dinâmica de liderança para pessoas que podem pensar a ciência, mas que valorizavam, onde a gente valorizava muito a questão procedimentar, né? Então, os nossos líderes na odontologia, eles são pessoas normalmente ligadas à parte estética, a gente tem um boom da questão da harmonização orofacial, isso, nesse momento, quase perde a viabilidade, né? A gente não tem os pacientes na rua, eu não quero parecer leviano, mas começa a me soar um pouco fútil nesse momento. Eu sei que há um impacto psicossocial enorme, né, no bem-estar dos pacientes, mas no presente momento, isso é um pouco volátil. Então, nós temos pesquisadores de excelência nessas áreas, e eu me pergunto aonde está a ciência que eles estão fazendo para colaborar com o atendimento da nossa odontologia nessa nova realidade que estamos vivendo e que vamos vivenciar por mais um tempo. Eu queria fazer um agradecimento à equipe que eu trabalho, nós somos em muitos, como vocês podem ver, primeiramente os patologistas que trabalham comigo aqui na Faculdade de Medicina, o meu orientador, o Dr. Luiz Fernando Ferraz, a professora doutora Marisa, que é a nossa coordenadora de pesquisa e é o cérebro por trás dos trabalhos desenhados aqui dentro da Faculdade de Medicina, do Departamento de Patologia, o nosso comandante, que é o professor Paulo Saldiva, que é a mente que organiza e operacionaliza tudo, a professora Thais Mauad, a professora Amara Duarte, a Renata Monteiro, que é a ultrassonografista
a médica ultrassonografista que faz as autópsias com a gente, e um respaldo odontológico, né? Esse trabalho ele não é feito só com médicos e eu de dentista, nós temos uma equipe de dentista muito grande, que é encabeçada pela professora Suzana Orsini, e pelo professor Paulo Braz, e pela professora Fernanda Campos de Almeida Carreira, que estão tocando a parte odontológica e a parte que de fato é aplicada ao nosso dia a dia da clínica. As pessoas que ali sucedem o Fábio, o Gilvan, a Sara, são pessoas que me ajudam no dia a dia, o Gilvan e a Sara são os otorrinos que fazem as autópsias comigo, o Jair é o técnico de autópsia que faz as autópsias com a gente, o Fábio é um aluno de doutorado da professora Fernanda que colabora em grande parte com as reflexões que eu trago aqui, que toca alguns trabalhos paralelos comigo relacionados ao Covid. Se não fosse toda essa equipe, a gente não conseguiria trazer nada dessas informações. Tudo isso parte de reflexões feitas com essas pessoas. E por último, e talvez a contribuição mais importante que tenha, é a da última pessoa que está aí, que é a médica, a doutora Bruna Scarpa Matucci, que é minha esposa, cardiologista, e que é uma pesquisadora incrível, com um senso crítico muito apurado, e que joga o sarrafo dos critérios metodológicos de trabalho muito lá para cima, para a gente pensar se de fato a ciência que a gente está fazendo é boa e se ela tem peso ou não. Eu diria que mais da metade das reflexões trazidas para cá, que fogem um pouco da parte científica, são discussões mais uma questão conceitual, mais subjetivas, saíram de jantares e almoços com ela, conversando sobre temas de interesse científico. Eu queria agradecer bastante a professora Fernanda por ter me convidado para participar desse ambulatório virtual. Espero que tenhamos outras oportunidades de conversar sobre o assunto e que isso possa se repetir e talvez se transmitir por mais lugares aí no Brasil, né, professora? Que tenhamos mais pessoas falando de Covid, mais dentistas falando de Covid e das repercussões que isso traz no dia a dia da nossa profissão. Muito obrigado aí pelo tempo. Obrigada, Matu, que a gente vai agora fazer interação, né, com o pessoal que estava no YouTube e que fez um monte de pergunta para você, mas obrigada de novo pelo carinho, pela atenção e por essa aula maravilhosa. Muito obrigada. Uma boa noite. Obrigado, professora. Vamos ver o que vem de pergunta aí. Isso. Eu vi uma pergunta aqui, acho que eu estou vendo pelo YouTube que mandaram também. Mas é uma pergunta sobre a desinfecção do ar. Assim, eu acredito, pelo que eu vi da sequência das nossas lives, que vai ter uma que vai ser sobre biossegurança, que é exatamente a que a professora Fernanda vai tocar com a Estela. Eu acho que talvez ela consiga abordar essa parte um pouquinho melhor. Mas a gente tem para a questão do ar em si, eu já vi alguns trabalhos mostrando que teria uma questão de sedimentação. Isso é o que a gente tem feito como diretriz dentro do SVO. Então, só para explicar para vocês, o ambiente do SVO onde a gente faz as autópsias é como se fosse um pequeno centro cirúrgico com tomógrafo, com um aparelho de ultrassom. Melhorou a internet? Melhorou, professora. Melhorou meu áudio? Melhorou. Eu vou tentar derrubar o meu vídeo para ver se melhora. Tá bom. Então, assim, só voltando. Melhor assim, Matu? Ainda tá ruim, professora. Tá meio indo e voltando. Melhor assim, Matuque? Tá melhor. Vou só finalizar aqui. Não. Vou só continuar aqui. Tá meio ruim ainda. Tá indo e voltando o áudio, professora. Eu vou só dar sequência aqui sobre a questão da... Jana, você tá aí? Estou. Pode ficar tranquila, Fê. Desliga aí o microfone que acho que vai melhorar a internet. Derruba a professora, Jana, por favor. Jana. Aquela parceria que a já tem desde 2014. Fica tranquila, Fê. Pode continuar. Você consegue assumir daí a live? Consigo. Porque eu não... Acho que as pessoas não me ouvem. Isso. Fica tranquila, Fê. Bom, então voltando um pouquinho à desinfecção, do ar, né? Então,
a gente tem uma questão sobre a sedimentação do aerossol, né? Dependendo do tamanho da partícula que é expelida, isso faz com que ela sedimente mais rápido ou mais lentamente. Então eu não sei, eu perdi o nome de quem foi que fez a pergunta, a Luciana Porto aqui. Gostaria de saber se tem alguma indicação de desinfecção do ar ambiente após aerossol. Hoje o que se tem de trabalho é um guideline que é chinês e também foi reproduzido na Itália para a confecção de centro cirúrgico e de autópsias, que é você usar pressão negativa, que é algo completamente inviável no ambiente ambulatorial, que seria usar um ar-condicionado no teto e um exaustor no chão do ambiente para que você tenha, para que essas partículas desçam mais rapidamente. Mas quanto a outros trabalhos de desinfecção do ar, assim, com laser, eu já vi várias coisas com ultravioleta, aí a gente ainda não tem nada muito robusto para falar. Então hoje, assim, como diretriz mesmo, a gente parte na questão da pressão negativa. Lá onde a gente faz as autópsias, no ambiente que a gente faz as autópsias, essa é uma questão que a gente tem trazido bastante. Lá um ambiente a gente tem exaustor e tem ar-condicionado. Isso tem sido feito de protocolo em centro cirúrgico. E aí a gente, é o que se tem hoje, mas os trabalhos estão ainda saindo. Como eu falei para vocês, essa parte inteira de biossegurança e de soluções, a gente ainda não tem nenhum trabalho muito robusto que traga soluções para nós. E eu digo assim, que eu acredito que estejamos muito longe, porque quem tem mais poder para fazer esse tipo de pesquisa hoje em dia é a própria indústria farmacêutica, e eu tive uma reunião com alguns deles há 15 dias atrás, e ficou bem claro assim, o quanto a indústria tem, principalmente a indústria farmacêutica odontológica, tem desconhecimento sobre os vírus dentro da cavidade bucal, porque é o que eu falei, a gente está muito acostumado a trabalhar com questão bacteriana. Então, quando fala em ozonização, por exemplo, quando fala em a questão do peróxido de hidrogênio, a própria questão da clorexidina, a gente está pensando em questões externas à célula, a gente não está pensando num patógeno que está dentro da célula. Então, assim, todos esses critérios, tudo que vocês estão trazendo aí, né, que eu estou vendo, exatamente relacionado a essas questões de externo. A professora fez uma pergunta aqui, se eu acredito que um enxaguatório pode ajudar ou não. Como eu falei, essa não é exatamente a minha área de pesquisa, eu sou patologista, mas assim, conhecendo, a professora fez a minha resposta, conhecendo um pouco da patogenia dos vírus na cavidade bucal, a resposta é, você aperta o caps lock e escreve, claro que não, igual a professora Karen acabou de fazer aqui à esquerda. Você pode ter uma diminuição da carga viral dentro da cavidade bucal, o que de fato diminuiria a contaminação, se existir algum tipo de colutório que faça uma limpeza de superfície e você entrar com alguma medicação que crie hipossalivação, aplique botox na glândula salivar da pessoa, mas assim, isso não faz nenhum sentido, né, para a gente no ambiente ambulatorial. Então, assim, não há nenhum trabalho falando isso que eu tô trazendo. São questões não existe, não há nada de enxaguatório que possa, por enquanto, que possa trazer soluções. E eu não acredito que a longo prazo vai ter também. Confesso que tem um pouco de pessimismo. Eu acho que a nossa solução para o atendimento ambulatorial, ela vai ser ou quando se encontrar um remédio que diminua a taxa de replicação viral dentro da glândula salivar e dentro do espaço biológico periodontal, ou numa situação em que a gente tem uma imunização de rebanho. Esse termo está com uma questão um pouco pejorativa, porque um dos nossos líderes políticos tem usado isso de forma assim, como se fosse uma solução, mas isso é um termo epidemiológico bastante estudado, né, relacionado à questão do R0, que eu falei para vocês, né, que é uma questão de transmissibilidade de pacientes, em que quando a gente tem uma determinada quantidade da população infectada, as pessoas não infectadas acabam por se livrar, elas se salvam porque uma grande parte do rebanho já adquiriu imunidade quanto àquilo. Para vocês terem uma ideia, hoje os trabalhos de imunidade de rebanho, se a gente tem uma taxa de infecção por pessoa de 4, então um R0 de 4, então uma primeira pessoa infectada contamina outros 4, a gente teria que ter 70% da população infectada para que as pessoas não imunizadas começassem a se proteger. Por isso a questão do isolamento social é tão importante
é tão importante, porque a gente diminui o R0. Numa situação onde o R0 for 1 ou 2, a gente vai ter algo entre 20% e 30%. Um exemplo bem clássico desse é o sarampo. O sarampo ele é uma doença em que a infecção inicial ela beira vai para 9, né? O R0 dela é 9. E você precisa de mais ou menos 90%, 95% da população infectada para que haja uma proteção dos não imunizados. No caso do sarampo, desculpa, eu me enganei, não infectada, você precisa ter 95% da população vacinada, para que os outros 5% que não tomaram vacina fiquem salvos. Então tem essas questões. Vamos ver outras perguntas aqui, gente. Estou me sentindo Felipe Neto aqui. Eu achei uma, Natuque, para você. Diga lá. A Cristina Baldini perguntou... Peraí, calma. Vamos voltar aqui. Qual é o intervalo entre uma consulta e outra? Então, o trabalho do JAMA, que foi o trabalho do New England que eu trouxe para vocês, ele mostra que a suspensão do aerosol até 3 horas depois da utilização. Então, assim, essas questões, eu acredito que, como eu falei, não há um guideline, a gente não tem uma diretriz ainda, e a professora Fernanda sabe o quanto eu estou lutando para tentar criar isso. Eu acho que a gente deveria fazer uma reunião entre especialistas, que é um nível de evidência relativamente baixo, mas é o maior que a gente vai conseguir fazer hoje, para criar essas questões dessa mesma pergunta. Porque, por exemplo, num paciente que você fez uma restauração do 13 ao 23, você gera um nível de aerosol e um nível de possível carga viral, estamos tentando, né? E um possível nível de carga viral no ambiente muito maior do que num paciente que nem eu sou ortodontista. Eu vou para o consultório e faço ativação do aparelho. Eu quase não gero aerosol, mas eu vou, de repente, fazer ativação não dá para a gente generalizar. Se eu for fazer uma ativação de um aparelho do tipo alinhador e eu vou montar um attachment, eu vou ter que usar o motor, e aí já vou gerar aerosol. Então, na minha cabeça, eu esqueci o nome da pessoa que fez a pergunta, mas na minha cabeça a gente precisaria criar um guideline de quais procedimentos geram qual determinado nível de aerosol, se é uma coisa subjetiva, uma análise quantitativa, se é muito, médio ou pouco, e estipular isso a partir do que os trabalhos têm hoje em dia. Então, hoje, o trabalho mais robusto que tem é a suspensão dos... É isso aí, a Karen está falando, o trabalho do New England boa, muito obrigado. O trabalho do New England é feito em laboratório em ambiente controlado, a gente tem no consultório outras variáveis, né? Mas o ponto, a gente poderia usar isso como um ponto de partida para pensar nas questões do tempo de desinfecção dos ambientes. Então, eu estou num ambiente que é ventilado, eu vi que tem uma pergunta parecida, eu estou num ambiente que ele é ventilado, ele tem pressão negativa, eu estou fazendo um procedimento que tem pouco aerosol, talvez dê para a gente afrouxar um pouco o tempo de desinfecção terminal. Agora, eu fiz um procedimento super que gera muito aerosol, aí talvez a gente tenha que alongar isso. O consultório é fechado, eu tenho uma sala que não tem ventilação, aí talvez a gente tenha que pensar até acabar a suspensão do aerossol, que isso pode durar até 3 horas. Uma outra questão que eu acho interessante aqui é se não seria possível a gente pensar nos ambientes de odontologia com graus de contaminação, como é feito no hospital. Você tem locais no hospital que são áreas de infecção grau 3, em que você tem questões virais, você tem áreas que são de grau 2. Então, será que a gente não pode isolar um consultório que seja fechado para usar aquele consultório para questões mais infecciosas e outros para menores? Então, talvez a gente se unir e pensar nessa lógica aí. Lógico que tem, como eu falei, tem muitas particularidades. Eu estou vendo que tem várias pessoas perguntando sobre ozônio. Acho que, como eu falei, essa não é exatamente... A professora falou, a gente tem que estudar sobre o que está acontecendo. Não há estudos ainda que mostrem essa questão dos ozonizadores, da luz ultravioleta, que mostra que mate o vírus. Mas o ponto de partida seria a gente estudar a carga viral nos diferentes procedimentos e nos diferentes tipos de aerosol que são gerados, e aí, a partir daí, começar a pensar nas questões de desinfecção. Bruno, eu queria fazer 2 perguntas. Uma é sobre a volta do olfato e do paladar, se isso está ligado à diminuição da carga viral. Tá. E a segunda é sobre... A gente tem muitos consultórios com várias cadeiras e que alguns têm biombo e outros não têm nada. É um ambiente aberto com várias cadeiras. Uhum. A gente vai interditar já?
Vamos por partes. A primeira pergunta é mais da minha área, que eu sou, como eu falei, fiz mestrado em patologia, né, um pouco mais. Essa é uma resposta que eu tô trabalhando, mas nós já temos alguma hipótese. Quando eu falo nós, é porque não sou só eu. Essas hipóteses vêm principalmente do professor Paulo Saldiva, que é o nosso comandante no trabalho. Nós estamos removendo pedaços do bulbo olfatório dos cadáveres que são fatais, né, das pessoas que morreram de Covid, e temos visto algumas alterações nesse bulbo olfatório, principalmente de origem inflamatória, uma pseudoinflamação, uma gliose, né, um aumento de célula da glia em volta do neurônio, que não é típica de outras infecções. Então, atualmente, o que nós acreditamos? Que há uma destruição do epitélio olfatório no teto da cavidade nasal e na parte superior da concha superior. O vírus faz a entrada para o sistema nervoso central a partir dessa região, e a perda de olfato se dá por isso, você tem uma destruição do epitélio. A anosmia da perda do olfato, ela é bastante variável, tem gente que leva 20 dias, 30 dias para recuperar, 14 dias. Coincidentemente, o tempo de recuperação do epitélio olfatório coincide com essa data, entre 14 e 21 dias. Então, provavelmente, essa destruição se dá pela própria entrada e a citopatosidade do vírus no epitélio olfatório, e após essa destruição do epitélio, o paciente vai readquirindo o olfato conforme ele vai sendo restabelecido. Hoje a gente tem vários casos aqui de autópsias que foram feitas assim, com muitas lesões cerebrais, e muitas dessas lesões a gente tem avaliado esse mesmo tipo de achado que está sendo encontrado no bulbo olfatório em outras regiões do cérebro. Então, assim, esse é um achado bastante importante, bastante relevante, e como eu falei para vocês, é algo que a gente lida diariamente, né? Os pacientes reclamam da questão da perda gustativa e da perda do olfato. Parte desse trabalho, ela também compreende em avaliar as papilas gustativas. Eu estou removendo as papilas gustativas desses cadáveres e avaliando os botões gustativos, vendo se há destruição desses botões. E já de antecipação, eu digo que há uma destruição perineural desse tecido. Mas ainda, como eu falei, isso ainda não está publicado. Esses trabalhos são coisas que eu estou vendo diariamente. Quanto à questão dos biombos, né, tem um consultório que é aberto, a gente sabe que o spray gera 3 a 4 metros cúbicos de spray, então, assim, é um ambiente de contaminação muito grande. Então, eu penso que a gente precisaria, de fato, criar um espaçamento desses espaços. Isso é uma questão de opinião pessoal minha, não há trabalho, a gente tem que estudar o aerossol. Eu gostei muito, eu vou deixar aqui a professora Karen o que ela escreveu aqui. A gente precisa estudar o que esse aerossol de fato cria. Isso está sendo trazido a todos os cantos, mas a gente tem que estudar o aerossol no paciente assintomático. E a partir disso daí, a gente começar a determinar se precisa ter espaço, se precisa deixar mais tempo ou não. Tá? Então, daria para a gente pensar mais nesse sentido. Ô, Bruno, você me ouve agora melhor? Ouço, você está ótimo agora. Um aluno de pós-graduação me deu a ideia de entrar pelo celular. Você vê que eu não vivo sem os alunos, né? Só os alunos mesmo para me dar essas ideias ótimas. Aí agora eu consigo falar com vocês. Essa questão dos consultórios modulares, né, que a Marília acho que falou aí, a gente vai discutir um pouco mais na nossa terceira live, né? O Puca, o Edson vão estar com a gente. E a gente vai conseguir, acho que, discutir um pouco melhor, porque, de fato, a gente vai precisar repactuar muita coisa, né, na saúde coletiva, muita coisa no serviço público. Eu acho que se o serviço privado precisa se reinventar, o serviço público também vai precisar, né? Nós vamos precisar rediscutir metas, rediscutir os pactos de gestão, a gente tem muita coisa para discutir. Então, acho que esta questão dos consultórios modulares é só uma das muitas que a gente vai discutir aí nas próximas lives. Espero que com um pouco menos de problema na internet, né? Mas que nós vamos ter que discutir. Acho que vocês têm razão de se preocupar. Sim, com certeza. E penso, professora, que essa é uma realidade, né? A gente tem, mesmo as faculdades de odontologia, alguém mandou exatamente isso. As faculdades também, a gente tem clínica que é lado a lado, né? A gente vai precisar repensar todo esse modelo de imunização. E se a gente pensar, gente, eu volto a trazer um dado epidemiológico que eu acho que é muito relevante. No R4, no R04, uma pessoa contamina 4 pessoas,
a gente vai ter que ter uma imunidade de rebanho sem vacina e sem rebanho, quase 70% da população precisa se infectar. Então, assim, isso não vai embora muito cedo, infelizmente, isso vai ser algo perene na nossa vida, como é a influenza H1N1. Assim, o ambulatório médico, ele é sazonal, mas no momento de inverno, os médicos atendem paciente com H1N1 o tempo inteiro. A diferença é que se encontrou um remédio que consegue mitigar os sintomas, que é o nome comercial Tamiflu. Então, assim, enquanto isso não for encontrado, a nossa aposta é na questão do immunity herd, assim. Então, essa é uma a gente vai ter que discutir essas questões mais perenes de estrutura de consultório, estrutura de faculdade, e como eu falei, né, eu sou da patologia, né? Eu acho que são os gestores que vão ter que pensar. O que eu consigo fazer é pensar os estudos e talvez executá-los para que vocês tomem as melhores decisões possíveis. Eu preciso te corrigir, Matuque, porque acho que a gente passou do tempo da gente não fazer essa diferença, né? Acho que o nosso maior exercício, né, nesses últimos meses, né, trabalhando junto, tem sido exatamente não fazer essa distância, né? Acho que se o núcleo de evidência tem algum papel, e a OMS, com todo esse movimento da VIPNet, tem algum papel, é nesse, né? De aproximar a gestão da academia, né? Os tomadores de decisão da academia. Então, assim, eu espero sinceramente que a gente possa, de fato, dialogar com a pesquisa básica, mas não ela lá de um lado e a gente aqui do outro, né? Que a gente possa, de fato, talvez o fato de eu também ter feito patologia me ajude um pouco nesse diálogo, mas também faz muito tempo, mas a gente precisa dialogar de uma forma muito próxima, né? Porque o problema está no dia a dia dos serviços, mas também está na pesquisa básica, né? Então, eu acho que a gente precisa estar junto, né? Por isso que é tão importante você ouvir os problemas que o serviço encontra, né? Que ele encontra no dia a dia, e também o serviço entender como é difícil, a gente ainda tem dúvidas muito básicas, Muito né? básicas, A gente não sabia até muito pouco tempo atrás se o vírus estava na saliva, se ele estava no tecido bucal. A gente não sabe se o vírus ele está qual a carga viral, dependendo, né, do grau de infecção desse paciente, né, do estágio da doença que ele está, se ele é assintomático ou não. A gente não sabe qual é o risco de cada procedimento para dispersão desse vírus, não sabe nada, né? Então, a gente precisa estudar muita coisa ainda, né? Então, acho que isso tudo precisa ser discutido, né? Professora, posso só... Eu vi que tem uma informação pessoal do pessoal de Sorocaba, né, da ES de Sorocaba, que está falando a questão da reinfecção, né? Eu vi que mais de uma pessoa falou sobre isso, e a gente tem trabalhos mostrando casos de reinfecção, principalmente na China. Isso aqui a gente também não há trabalhos robustos suficiente falando sobre isso, né? Sobre os pacientes serem reinfectados ou não, mas o ponto, tem trabalhos mostrando que pacientes até depois de 35 dias da infecção ainda são PCRs positivos, então eles ainda podem estar transmitindo. Então acho que mais do que o tempo de infecção é a gente saber se a gente ainda está PCR positivo naquela região. O exame sorológico, ele não dá exatamente essa resposta aí pra gente, né? E a mesma coisa vale para o período de contágio, né? Acho que é exatamente essa questão. Eu posso só fazer mais um fechamento também, professor? Eu sei que a gente já passou um pouco do tempo. Claro, a gente já passou um pouquinho. A professora Karen falou que nós somos academia, estamos deixando a desejar, né? E assim, eu vou eu queria falar assim, um pouquinho sobre isso. Eu acho que a gente da academia, assim, eu menos, que eu sou mais novo, então vou me tirar o meu da reta, mas assim, a gente por muito tempo, e isso vale para a odontologia como um todo, a gente valoriza muito a questão técnica, né? A odontologia, ela é avaliada, ela é dividida nas pessoas que a gente brinca, né? De mão seca e de mão molhada. Mas às vezes quem é o dentista de dedo seco, não sei exatamente como é o termo, são as pessoas que pensam aquilo ali, isso precisa estar muito junto, assim, né? E a gente acabou, nossos líderes na odontologia viraram as pessoas que são técnicos muito boas. E no momento em que a gente precisa repensar a odontologia, essas pessoas estão fazendo técnica muito bem, assim, fazendo lives de cimentação de porcelana, assim. Então, não sei se a questão
que eu penso da academia deixar a desejar, professora Karen, que está aí, não somos nós, eu acho que é a instituição, assim, a instituição deveria de alguma forma encabeçar isso, deveria trazer isso. Eu vou falar isso porque eu fui aluno da FOUSP, fui aluno de mestrado e sou ainda, me considero da FOUSP, visto o jaleco com o logo da faculdade, mas eu acredito que a faculdade tinha que encabeçar isso. Num momento em que a gente sabe que há um desaparelhamento muito grande das governanças do Estado, do município, e que isso foi jogado para o Estado, e a ciência está em voga, a ciência é parte do foco do momento, a gente precisa que as instituições acadêmicas se tornem o farol desse movimento. Então eu penso que não somos nós que falhamos, professora, você ou a professora Fernanda, mas talvez a instituição como forma de liderança. Quando a gente bota fé nas pessoas, elas podem decepcionar a gente. Agora, se a gente botasse fé na instituição, ela seria perene, né? O ponto é isso. Se isso se permeasse por muito tempo, talvez a gente não estivesse vivendo um momento tão no escuro da odontologia, tão sem informações, tão com dificuldade de fazer pesquisa. Então, assim, é isso aí. Não, eu acredito em nós, professora, eu tenho certeza. Mas, assim, eu acho que a gente tem que encabeçar essa jogada, né? Eu acho que é isso. E aí você tem uma razão, né? Porque a gente vê em outros lugares do mundo universidades sendo mais protagonistas mesmo, né, Matuque? Eu acompanho muito a Universidade McMaster no Canadá, puxa, eu falo, meu, eles são de fato líderes do processo, né? E do que está acontecendo no mundo e agora, né, nessa força-tarefa Covid aí, né, e a gente parece estar tão distante disso ainda, né? Eu preciso, agora, tá todo mundo me ouvindo bem? Tá, agora tá ótimo. Agora tá. Eu preciso, para finalizar essa live, antes de agradecer muito a presença de todo mundo, agradecer todas as DRS que estão aí, mesmo com todos os problemas técnicos que a gente teve. Acho que o Matuque, infelizmente, já vou falar ao vivo, que é para ele não negar, vai ter que regravar essa aula, porque o meu internet estava horrível. Eu gravei aqui, Matuque, mas o som ficou péssimo. Mas antes de terminar, eu preciso contar para vocês, né, que essa é uma primeira live de uma série de atividades que a gente vai fazer com a secretaria, né? A FOUSP pode não fazer tudo que talvez o Matuque acha que tem que fazer, Matuque, mas a gente tem respondido talvez toda a ideia da gente idealiza, né? Tudo que a FOUSP poderia fazer, acho que tem mesmo que fazer, mas a gente tem respondido às demandas, né, da secretaria e o que a gente pode fazer aí como grupo do Observatório e do Núcleo de Evidências. E nós, então, bolamos, né, um projeto que a gente chamou de resposta emergencial, né, para a secretaria, com essas lives, toda segunda-feira, às 19 horas, eu espero que da próxima vez sem tanto problema técnico, e às quartas-feiras, às 4 da tarde, e às sextas-feiras de manhã, acho que 9 da manhã, nós vamos ter o nosso ambulatório virtual, né, que vai ser uma experiência inovadora, nunca antes vista no mundo todo. Eu já procurei essas maluquices, nunca vi. O que nós vamos fazer, né? A gente criou na plataforma da Unifesp, do Telesaúde Redes Unifesp, um que chama NH4, é isso. A gente criou uma sala só para o Teleodonto USP, FOUSP, e vocês vão poder entrar com dúvidas. A gente criou salas temáticas, uma sala sobre biossegurança Covid e urgência, e uma outra sala de pacientes especiais e câncer de boca. Esses foram os temas que as 300 dentistas, né, os 300 dentistas aí da rede que responderam para a gente o Forms pediram. Então, por enquanto, é isso que nós vamos fazer. Vocês vão poder entrar na sala e trazer essas perguntas. A gente colocou aqui no YouTube, eu posso pôr no Jitsi também, eu tenho muita dificuldade de fazer tudo isso, mas eu vou pôr. E a gente vai mandar também pelos canais de vocês aí da secretaria e botar no canal do Observatório, do Núcleo de Evidências, da FOUSP. É um formulário bem simples, você entra, fala se você quer ou não fazer uma pergunta, pode ser que você só queira
ouvir o que as pessoas têm dúvida, ou se você quer fazer uma pergunta, você manda para a gente poder responder sua pergunta ao vivo, nisso que a gente está chamando de ambulatório virtual, né? No telesuporte que a gente vai dar para os colegas das equipes de saúde bucal da Secretaria de Estado. Então, vocês estão super convidados, nós vamos fazer esses testes, né? Esse piloto agora em maio, para poder ajustar, então também vai ser um momento aí de testes, né, e a gente conta aí com a ajuda e com o apoio de vocês. Já está no YouTube, vocês entram no sites.usp.br/EVIP Oral Health, que é o nosso site do Núcleo de Evidências em Saúde Bucal da FOUSP, tá bom? Só para deixar registrado os nossos ambulatórios dessa semana, que vão ser, então, quarta, às 4 da tarde, e sexta de manhã, às 9 da manhã, tá bom? Eu acho que é isso, Matuque, muito obrigada pela sua presença, pelo seu carinho conosco, e por essa aula maravilhosa que a gente aprendeu muito, muito. Poucas vezes a gente ouviu, eu acho que nunca, aliás, viu, em nenhum dos muitas aulas que eu já assisti de Covid, eu ouvi o que eu ouvi na sua aula hoje. Muito obrigada. E obrigada a todos vocês que assistiram a nossa live das DRS, e a gente espera vocês, então, nos ambulatórios e na semana que vem. Matu, quer falar mais alguma coisa? Não, só agradecer, professora, que elogio assim que toca qualquer um, né? Acho que essa é a verdade. Como eu falei, não sou só eu, né? É um grupo por trás, as coisas que eu trago para cá são fruto de várias pessoas, nós somos em 8, 9. Como eu falei, é impossível não falar da minha esposa nesse ambiente. Nós temos discutimos esse assunto o tempo inteiro em casa, essa é a verdade. E agradecer muito a participação da professora Mene, da professora Karen. Nossa, a professora Mene foi alguém que moldou meu caráter e senso crítico dentro da pós-graduação. E a professora Karen, eu fui da patologia, fiz 4 anos de iniciação científica, mestrado lá, é um exemplo de pessoa para mim. Então, muito legal vê-las participando disso tudo. Obrigado pelo convite, professora. Se precisarem de alguma coisa, se precisar, você falando que vai precisar regravar aí também, a gente pode fazer isso. Obrigado. Obrigada, gente. Um abraço, boa noite para todo mundo. Obrigada. Karen, Maine, um beijo. Meninas todas, um beijo. Tchau. Fernanda, coloca o link do ambulatório, o pessoal está pedindo. Meninas, vocês conseguem colocar, porque agora eu estou aqui no computador, né? No celular, quer dizer, vocês sabem que eu sou desajeitada, né? Eu coloquei aqui no YouTube. Vocês conseguem, meninas, minhas meninas queridas, Janaína, Ju? Vocês conseguem colocar para mim, por favor? Eu vou encaminhar, eu encaminhei para a Fernanda Tricoli e para o Joel, porque eu tenho o e-mail deles, né? O WhatsApp deles, né? Então eu já mandei. Então, se vocês pedirem para o Joel e para a Fernanda, eles têm. E as meninas vão colocar para mim no WhatsApp. Aí. Sites.us, se vocês botarem no Google EVIP Oral Health, vocês vão achar também. Tá bom? Obrigada, viu, doutora Fernanda? Foi muito bom, viu? Professor também. Desculpem as questões técnicas, a gente vai se organizar e vai tentar ver o que aconteceu. Nunca tinha acontecido isso, mas dessa vez não sei o que aconteceu. Mas obrigada pela presença de todo mundo. Alguém colocou aí no chat? Alguém conseguiu colocar? Sim, Fernanda. Já está aqui no site. Então tá ótimo. Obrigada, gente. Parabéns, Fernanda. Obrigada. Um beijão. Boa noite para todo mundo. Tchau. 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 Beijos.